Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Evidentemente, eu não vivi a época, eu estudo a época, né? Então, o que se pode perceber é o seguinte: como em todos os regimes autoritários, o que se percebe é uma contradição nele. Ao mesmo tempo em que havia uma forte repressão às manifestações sociais e culturais da sociedade, havia uma contrapartida muito forte. Parece que há uma íntima ligação entre regimes autoritários e florescer da cultura. Parece que a existência de censura, parece que a repressão, ela aguça, principalmente na juventude, a necessidade de criar. Essa é uma assertiva que desde a época do nazismo pode ter sentido, desde os regimes mais autoritários. Em Belo Horizonte você tem o movimento teatral fortíssimo, né? Por exemplo, o Pedro Paulo Cava é uma das pessoas que levaram isso, o grupo ligado a ele, como o Zé Maier, todas aquelas pessoas. Tem um movimento cultural forte então, na área de teatro, você tem um movimento cultural forte na área das belas artes, ligado a Tupá, uma série de artistas, e tem um movimento cultural forte na época do cinema, na área do cinema, por exemplo, período dos cineclubes, o Cineclube Humberto Mauro, o Cineclube ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, dentro dos diretórios acadêmicos, das organizações estudantis, e você também tem um movimento na área musical. Não podemos esquecer que o Clube da Esquina, ele surge no meio da ditadura militar. Então é o seguinte, é um movimento contraditório, é um movimento reprimido, foi muito censurado, etc., mas porém ele não é, como dizia uma música da época, se você me prende vivo, eu escapo. Se você me prende vivo, eu escapo morto. Ou seja, os movimentos nunca deixaram de acontecer em função da ditadura, foram proibidos. Mas eles encontraram novas respostas, novas roupagens, a juventude foi procurando se expressar da mais diversa forma possível. Eu acho que, primeiro, um dos nomes mais expressivos é o Enfio. O Enfio, ele é o expoente, ele é o cara dos quadrinhos, o grande cartunista, fez geração daqui, mineiro de Belo Horizonte. O Enfio nessa área dos quadrinhos, e o estaria o José Maier como ator, que participou de importante, teve uma participação muito grande. Na área musical são incontáveis. A gente pode falar do Fernando Brant, podemos falar do Milton Nascimento, podemos falar de João Borges, podemos falar de Beto Guedes, nós podemos falar de Tavinho Moura, nós podemos falar, são tantos que é difícil até citar todos e não cometer injustiça. Eu acho que é toda uma ambiência cultural que tinha em Belo Horizonte no período, né? Você tinha uma ambiência cultural fortíssima. Todos esses movimentos agora, vivendo em regime democrático, há uma possibilidade desses movimentos culturais, desses artistas, desses atores serem estudados pelas novas gerações. É isso que diferencia esse momento que nós estamos vivendo, e um momento importante porque os acervos do período estão sendo digitalizados, como foi o Jornal dos Fatos, que circulou em Belo Horizonte de 76 a 78. São 27 edições que estão totalmente digitalizadas pelo Centro de Investigação da Mídia aqui da UNE. Bem, enfim, então esses movimentos, é importante citar agora isso. A atual geração começa a fazer um diálogo, começa a redescobrir esses movimentos, esses personagens, e começa a entender aquele momento cultural, aquele momento social de uma forma mais firme, mais contundente, a partir de estudos de acervos e de entrevistas com as pessoas que viveram o período e que estudam o período. O Jornal de Fato, ele praticamente é feito por mineiros, ele nasceu em Belo Horizonte, ele sobreviveu 2 anos, 76, 78, já num clima de abertura política, porém debaixo de uma ditadura militar. Era feito por jornalistas, a grande maioria das pessoas eram jornalistas, capitaneados pelo Luiz Moraes.
o Luiz Moraes gentilmente nos cedeu o acervo para que a gente digitalizasse de fato, que o acervo, aliás, estava sendo todo perdido, não tinha muita coisa. E que nós fizemos esse trabalho aqui no Centro de Investigação da Mídia, na recuperação do acervo. Lançamos isso há 2 anos e foi muito concorrido, muito comentado aqui na UNA, pelos estudantes, etc., porque as pessoas que participaram do De Fato, elas vieram aqui muito dar o depoimento, conhecer a UNA e colocar isso de uma forma mais viva, né? Vieram o Kenneth Albernaz, o Aloysio, a Dione Dutra, o Edson Martins, a Beth Fleury, eram pessoas que militaram naquela época. O jornal, de fato, ele trabalhava muito com as artes. Quando vocês que vão estudar o acervo vão ver, ele tem um foco muito grande no teatro. O teatro como resistência cultural de um povo. E ele vai trabalhar com esse esquema, esse é a proposta do De Fato. Esse é um jornal mais aberto, jornalístico, e o jornal, de fato, ele não foi censurado oficialmente. Ele não recebeu o crivo da censura, porque nesse período a censura já estava se arrefecendo. Não foi o período mais denso da censura no Brasil, foi de 69, foi do AI-5, que em dezembro de 68, né? Então 69 praticamente, até 76, quando de fato ele já é fruto dessa abertura política. Porém, tem sempre esse porém, que é o seguinte, como a Aloysio Moraes está em depoimento aqui no site da UNA, o depoimento do Aloysio, que ele vai dizer, é que esses movimentos, que de fato ele não tinha essa censura ofensiva, mas ele recebia várias ameaças. As pessoas eram intimidadas pelos grupos paramilitares e militares. As pessoas eram intimidadas, eles recebiam vários telefonemas, todo tipo de intimidação eles sofriam, perseguição, etc. Até que aconteceu o imponderável, que a casa do Luiz Moraes, que era onde também era a redação de fato, ela foi afetada a bomba em 78. E aí foi a parte, os acervos, tudo muito revistado, etc. Então, a partir daí, eles não tiveram mais condição de manter o jornal. Inclusive porque já vinham com um problema econômico muito forte. Lembrar que naquela época não tinha internet, né? Os telefones também não existiam celular nem pensar, e mesmo os telefones eram caríssimos. Quem tinha telefone no Brasil nos anos 70 até nos anos 80 eram pouquíssimas pessoas que tinham telefone normal fixo. Então o que acontece? As pessoas se informavam muito nas universidades. As universidades brasileiras, elas foram verdadeiras, apesar da censura, apesar da repressão, etc., era onde que a estudantada, que a juventude ficava sabendo o que ia acontecer na cidade. A notícia ia no boca a boca e ia nos panfletinhos. O jornal, de fato, por exemplo, a Dione Dutra, nesse artigo que eu citei, que a gente fez uma pesquisa, minha e da professora Magda Santiago, a Dione Dutra, que trabalhava no De Fato, ela relata que eles saíam pelas ruas vendendo o jornal. As pessoas que faziam o jornal saíam de bar em bar, rua a rua, aqui nessa região Centro-Sul, Savassi, etc., distribuindo, vendendo o jornal. Então havia esse corpo a corpo, ia com maleta, que maleta nunca saiu de moda, né? Era um lugar onde a resistência, que a juventude se encontrava. E o que acontecia? Essas pessoas eram muito boca a boca. Você via no regime militar. E a circulação, quando você está no regime autoritário, como era também no nazismo, no fascismo italiano, ela vai no boca a boca, é no bilhetinho, é no detalhe e tal. Então, esse é o resgate que é importante ser feito. As pessoas conversavam e iam nos eventos quando eles podiam acontecer, né? Muitas vezes não pôde acontecer, né? Por questões de censura, de repressão, etc. Mas cada momento vive a sua forma de comunicação. E os anos da ditadura prevalecia o pé do ouvido. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar.